Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. O programa dominical de saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E transmitido neste exato momento para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. Eu falo todo domingo, mas não custa nada repetir. Nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, na Noruega, em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Suíça, e na Inglaterra, na Alemanha e em Macapá, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Ou seja, em todos os lugares onde nós temos amigos e onde a gente tem uma boa relação de amizade. Aqui em Belém, o programa Hora de Saúde tem uma audiência fantástica, muito grande por causa de tratar justamente disso, de saúde. Hoje, eu tenho novamente um convidado que já veio aqui conosco, mas hoje ele vem falar sobre imagens em cardiologia. E esse programa é muito especial porque nós vamos tratar do que tem hoje no mundo em termos de imagem em cardiologia, o que nós já estamos fazendo aqui em Belém. O nosso convidado, primeiro, muito obrigado por ter vindo, Desculpa ter falado de Rô, é que o Rodrigo Souza é médico, ele já tem uns 15 anos de formado, residência em clínica, residência em cardiologia, mestrado, terminando o doutorado e médico intervencionista. E eu tenho um grau de orgulho de apresentar o Rodrigo, porque nós trabalhamos juntos, nós fazemos cateterismo juntos em vários hospitais em Belém e nós somos a dupla que faz angioplastia junto, faz cateterismo junto. Nós somos a equipe. Rodrigo, primeiro, obrigado por ter vindo. E você foi convidado de novo para a gente tratar de imagens. Imagens em cardiologia. O que tem o clássico e o que tem de mais novo. E aí, me fala. Primeiro, obrigado por ter vindo. O que começa do começo. Tá bom. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a conversar com o seu público. A gente sabe da abrangência que tem o seu programa e a gente tenta esclarecer da melhor forma possível esses assuntos do dia a dia da cardiologia. E hoje, especificamente, a gente veio falar um pouco desses exames de imagem, né? Esses exames de imagem, mais especificamente, os que nós usamos na cardiologia intervencionista, durante a realização de procedimentos de cateterismo cardíaco e de angioplastia, que é o nosso dia a dia. Certo. Né? Então, tem uma série de métodos, que a gente chama de métodos adjuntos, que a gente pode lançar mão para facilitar e otimizar o nosso tratamento, né? Dando melhores resultados aos tratamentos que a gente já faz no dia a dia. Certo. Desde que tudo começou, lá nos início dos anos 90, chegou no nosso dia a dia o ultrassom. Ultrassom de coronária. Isso aí ainda é importante hoje? Sim, a gente temos como métodos de imagem, na verdade, tanto o ultrassom quanto a tomografia de coerência óptica, né? Existem algumas diferenças entre os dois métodos, ambos estão disponíveis aqui em Belém, a gente consegue ter acesso a eles. O ultrassom tem algumas vantagens e algumas limitações em relação à tomografia de coerência óptica, né? Como, por exemplo, o ultrassom nós temos imagem em escala de cinza. Então, e é preciso ter uma expertise na interpretação dessas imagens, porém, a capacidade de penetração do ultrassom na parede do vaso para montar uma imagem mais adequada, ela é maior. Então, você, apesar de ser em escala de cinza, mas você consegue determinar melhor todas as estruturas da luz do vaso e da parede do vaso que você está observando. Diferentemente da tomografia de coerência óptica, que, apesar de ter uma definição de imagem, seria assim aquela imagem Full HD ou 4K, né? Seria uma imagem de mais alta definição.
Porém, por conta disso, ela tem uma menor capacidade de penetrar na parede do vaso. Certo. Então, por meio de computação, você tem imagens coloridas, né? A gente vai ter a oportunidade de mostrar mais adiante esse tipo de imagem. Mas pela definição de imagem, então a estrutura da placa, a composição da placa, eventuais problemas na camada mais interna do vaso, você consegue determinar com mais acurácia utilizando a tomografia de coerência ótica ao invés do ultrassom. Mas todos dois, hoje você tem em diretriz que você pode utilizá-los, né, para guiar o tratamento, não para definir se aquela lesão tem significância funcional, mas sim se ela anatomicamente ela é uma lesão importante ou não e se tem características de uma lesão que possa vir a causar um problema no futuro. Também você consegue determinar isso, são as chamadas placas vulneráveis, né? Correto. Então, tudo isso, isso que nós fazemos no dia a dia, ele melhora a imagem, ele te dá a imagem da placa, né? Te mostra a placa, diferente só da imagem do cateterismo. Isso é fantástico. Eu acho que eu, que sou bem mais antigo, que peguei só a imagem do cateterismo, quando essas imagens chegaram no dia a dia da gente, isso foi um salto para mim, foi assim, meu Deus, eu estou olhando a placa que eu vou esmagar daqui a pouco com estente, ainda vou ver se ficou bem feito depois. Isso. Isso é fantástico. Mas dentro dessa nova tecnologia, Rodrigo, surgiu o FFR, que todo mundo fica perguntando o que é FFR. Fala para mim isso. Bom, o FFR, na verdade, é uma sigla em inglês, na verdade, que nada mais é do que a reserva de fluxo fracionária, traduzindo de forma literal para o português. Certo. Em que reserva de fluxo fracionário. Isso, em que você faz uma avaliação, aí sim, uma avaliação funcional. Você avalia se aquele vaso sanguíneo, se naquele vaso, aquela obstrução, aquela placa, se ela causa isquemia no território. Se está fazendo mal. Está fazendo mal. Isso, se está diminuindo a quantidade de sangue de uma forma que cause mal ao músculo cardíaco na sua porção mais distal. Certo. Então, quando isso ocorre, a gente chama de isquemia, ou seja, aquele músculo, aquelas células cardíacas estão em sofrimento e, eventualmente, esta placa pode vir até a romper e provocar um infarto, que todos nós conhecemos, que nada mais é do que a ruptura de uma placa com formação de coágulo sobre ela e a completa ou não, ou subcompleta, obstrução do vaso, que causa aí os eventos chamados infartos, né? Infarto com supra de ST e infarto sem supra de ST. Isso, tecnicamente, exatamente. Isso é muito comum agora nos hospitais, todo mundo falar isso. Exatamente. Pessoal, só para a gente entender rápido o que o Rodrigo está falando, quando uma artéria entope toda, é um infarto com supra de ST, o eletro altera muito. E quando a artéria fica meio entupida, é um infarto sem supra. Isso precisa de enzimas, tira sangue lá no pronto-socorro para confirmar o diagnóstico. Todos os dois são graves, todos os dois têm que ser tratados de imediato. E um detalhe que o Rodrigo está comentando, o FFR, você faz cateterismo e o que é o FFR? Você mete uma cordinha, igual uma corda de violão, muito fininha, um pouquinho mais grossa que um fio de cabelo, que entra na artéria para fazer essas medidas todas, para a gente ter certeza que o tratamento é perfeito. Então, hoje em dia, além do ultrassom, esse FFR, ele dá uma precisão enorme. Eu lembro, Rodrigo, que nós, na maioria das vezes que nós usamos o FFR, o stent não foi necessário. Isso é algo interessante. O que os estudos vêm mostrando é que com o uso rotineiro, não é ainda uma realidade, o uso rotineiro, a gente encontra alguns obstáculos, até por conta do custo envolvido, mas o uso rotineiro você consegue guiar melhor seu tratamento e muitas vezes diminuir até a quantidade de stents que você vai utilizar. Certo. Em até 30% das vezes você acaba nem utilizando nenhum stent. E a gente vê isso na nossa prática, no dia a dia, que é benéfico para o paciente, porque você não vai tratar uma artéria teoricamente
que não está causando uma lesão que, teoricamente, não está causando malefício àquele paciente naquele momento, né? A placa pode estar lá e o território daquela artéria, irrigado por aquela artéria, pode não estar sendo comprometido. Então, aí vale a pena lançar mão desse método, né? Especialmente naquelas lesões intermediárias, em que você não tem muita certeza, mas que podem estar causando. A gente vê, de praxe, todos nós tratamos artérias com lesões acima de 70%. Certo. Mas tem casos que existem placas de 40%, 50%, 60%, até um pouco menos de 70%, que também podem estar causando isquemia. E justamente essa metodologia da FFR nos ajuda a tirar essa dúvida e promover o melhor tratamento para aquele paciente, porque a rigor você não trataria aquela placa, porque ela não está com os 70% de obstrução. Isso aí é muito variável, porque você tem que fazer estimativa visual, na maioria das vezes. E a estimativa visual tem uma variabilidade interobservador muito grande. O que é 70 para mim pode ser 90 para o senhor, pode ser 70, 50 para outra pessoa. Então, para tentar diminuir justamente isso, essa confusão aí, é que é válido lançar mão disso aí. E é válido falar também que os próprios métodos de imagem, tanto o ultrassom quanto o FFR, mas aqui em nossa cidade a OCT, que é a tomografia de coerência óptica, já tem dispositivos híbridos que fazem tanto a imagem quanto a FFR no mesmo procedimento, o que nos ajuda ainda mais, porque além da significância anatômica, a gente pode lançar mão da significância funcional, ou seja, hemodinâmica da lesão. As duas coisas, não simultaneamente, mas no mesmo procedimento ali, sem ficar trocando muito material, facilitando o nosso dia a dia. Para os meus pacientes antigos, o que o Rodrigo está comentando é o seguinte: logo no começo a gente só tinha o eco. O eco dá informação de doença coronária? Dá, porque ele mostra todas as paredes batendo. Quando uma não está batendo direito, geralmente é doença coronária naquela região. Depois veio a angiotomografia. A angiotomografia é um exame que no futuro vai substituir o cateterismo. Mas esse futuro ainda são, como disse uma amiga minha dos Estados Unidos, alguns números de iPhone no futuro ainda. Ainda está um pouquinho distante. Nessa velocidade da tecnologia, talvez dentro de uns 6, 7, 8 anos, a angiotomografia substitua o cateterismo. Ainda está longe disso. A última vez, só para fazer um comentário, já que a gente está falando de imagem, a angiotomo de 64 slices, que é o comum aqui em Belém, ela dá 2,5 pares de linha por milímetro de imagem. Isso é só para comparar. O cateterismo dá 18, então a diferença ainda é muito grande. Não dá para substituir o cateterismo por uma angiotomo. Depois surgiu o ultrassom, que dá uma super informação dentro da coronária, e depois surgiu o FFR, que é mega importante, porque mede as pressões e diz se é preciso ou não colocar o stent. Tudo isso foi um salto na evolução nos últimos 10 anos. Mas o mais importante de tudo isso é que chegou em Belém o que se faz no mundo todo, a tomografia de coerência óptica. Mas isso eu vou pedir desculpa aqui para o Rodrigo. Licença, a gente vai falar no próximo bloco, já já. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos
nessa conversa maravilhosa com o Dr. Rodrigo Souza sobre imagens em cardiologia, principalmente na doença coronária. O ultrassom, o FFR, que define agora a colocação perfeita do stent, mas o que é mais importante no mundo atual, a tomografia de coerência óptica. Eu não vou definir esse exame porque é muito complexo. A tomografia de coerência óptica usa uma imagem quase igual ao infravermelho para fazer cortes nos tecidos, com uma imagem que hoje é a melhor imagem em termos de dar uma imagem tipo 3D, tá? Nós vamos mostrar já para vocês, mas antes eu vou perguntar, evoluiu a imagem com a tomografia de coerência óptica? Não, sem dúvida, houve um avanço muito grande, justamente na definição de imagem, como eu falei anteriormente, seria essa uma imagem em 4K ou Full HD, conforme queiram definir, né? E o fato do próprio computador dar imagens coloridas para a gente, óbvio que são simulações, mas que torna a imagem até mais agradável de você visualizar do que a imagem em escala de cinza, né? Mas, além disso, pela definição que ela tem, com menor capacidade de penetração na parede do vaso, mas com uma definição muito boa do que está ali na superfície da luz do vaso, você consegue definir muito bem a extensão da placa, até onde ela segue, qual é o melhor local para você implantar esse stent. Então, você define melhor a extensão do tratamento, o tamanho do stent que você vai utilizar. Ela tem um pouquinho de limitação em relação ao ultrassom para você conseguir enxergar a lâmina elástica externa, que é a parte da parede mais externa do vaso. Teoricamente, naquela região, você deveria fazer a medida para determinar o diâmetro do stent que você vai colocar. Em algumas situações, a OCT você não consegue penetrar adequadamente na parede do vaso para fazer essa medida, mas você pode fazer as medidas nas áreas sãs do vaso, proximal e distal aquela lesão que você vai tratar, e aí sim estimar melhor qual é o diâmetro daquele stent. É uma técnica muito parecida com o que a gente fazia no próprio ultrassom intracoronário. Correto. Né? E, posteriormente, você faz a análise do seu tratamento para ver se ficou realmente adequado, se o stent está bem aposto, ou seja, se ele está totalmente colocado grudadinho na parede do vaso, consegue avaliar melhor se teve ou não uma dissecção, complicações, né? Dissecção na borda do stent, que às vezes, na hora de dilatar, você pega uma área ainda de placa. Um pedaço da artéria descola. E aí pode descolar, delaminar, né? E até mesmo trombosar. Em algumas situações, tem vários tipos de dissecção, mas a mais simples não costuma causar nenhum tipo de problema. Você pode ter desde as mais simples às mais graves, né? Eu vou pedir para a produção colocar 3 imagens aqui para nós comentarmos em cima. Produção, a primeira. Fala lá. Ali está. Então, nós temos o ali... cateterismo do lado esquerdo. No canto superior esquerdo, a imagem de um cateterismo cardíaco, de uma angiografia, mostrando ali no segmento médio, ali uma obstrução, né? Que visualmente aqui a gente daria uma obstrução grave, gravíssima, na verdade, 90%, 95%. Né? E, obviamente, você faz a análise pela tomografia de coerência óptica, você consegue visualizar como a imagem é colorida, e todas as medidas que são possíveis de serem feitas nessa região, calculando aí tanto a área, aquela área luminal mínima que a gente chama, que é a área de maior obstrução, que está ali no meio, na imagem. Nas 3 imagens de cima, a do meio é onde está a obstrução. Onde está o ponto de obstrução. E veja, a gente usa um diâmetro de referência proximal e um diâmetro de referência distal, né? Antes e depois. À esquerda está o distal e à direita está o proximal. E com isso você consegue estimar o tamanho do vaso. Veja, o diâmetro é em torno de 3 milímetros. E naquele ponto de obstrução está com 2,2 milímetros. Ou seja, daí você percebe que tem realmente uma estenose. Um aperto importante. Consegue estimar o diâmetro do stent e... mais abaixo, você consegue fazer o tamanho, a extensão, o comprimento desse stent, que ali está aparecendo 24,4 milímetros. Ou seja, um stent um pouco maior que isso, ou um stent de tamanho 24 milímetros em comprimento, já seria suficiente para cobrir toda essa região de placa, né, e garantir um tratamento adequado. Como tem a seguida. Na imagem do meio da tela, você tem a coronária de comprido.
né? Para o pessoal entender. Isso. A imagem, ela longa, é como se você estivesse olhando uma cobrinha. Ele faz a reconstrução, né? Mostra, Tem os cortes tomográficos e ele faz a reconstrução milímetro a milímetro. Né? E dá aquela imagem fantástica. Notem lá embaixo, a última figura, já foi colocado o stent. É um stent dentro da coronária. Notem. E as 4 figuras em cima são para mostrar. Então, no canto esquerdo, a segunda figura de cateterismo já foi tratado. Notem, tem um stent na coronária, mas as 4 figuras transversais, como se fosse uma bola, mostrando a coronária, mostram a colocação do stent que está perfeita. Comenta, Rodrigo. E justamente, e ali você já tem o cálculo da área em cada segmento desse, né? Observando que aí áreas acima de 5,5 milímetros de quadrados aproximadamente, você já pode considerar como um tratamento adequado. Um pouquinho diferente do ultrassom, normalmente você corre atrás de áreas maiores do que 6. Como a OCT dá uma definição melhor, aí você consegue até com diâmetros, com áreas menores, garantir que você houve sucesso no tratamento daquela lesão, né? E o sangue está passando normal. Exatamente. Agora. E mais abaixo você consegue ver uns pontilhados brancos, né, tracejados, que é justamente onde o stent. Isso aí é a simulação né, do stent colocado. Certo. E se você prestar muita atenção, na parte esquerda do stent tem alguns pontinhos que estão vermelhos. Naquela região que está vermelha, o equipamento está indicando para você que aquele stent naquela região ele não está bem grudado na parede do vaso. Então ele já te dá essa informação que se você olhar na angiografia ali, no cateterismo mesmo, você olhando está perfeito. Né? Mas quando você faz uma análise mais minuciosa, você percebe que naquela área que está em vermelho, você precisaria retornar eventualmente ali e fazer uma pós-dilatação, que nós chamamos, colocar um balãozinho ali dentro e aumentar um pouco mais a pressão, aumentar um pouco mais do diâmetro naquela área ali, para que o stent fique bem aposto à parede do vaso e diminua a possibilidade dele vir a causar uma trombose no futuro, isso virou até uma rotina nos últimos tempos depois desse tipo de imagem. Exatamente. Então, né? Eu vou pedir para a produção o próximo. A próxima imagem. Comenta, Rodrigo. E aqui, justamente, são diferentes achados. Vejo na letra A, lá em cima à esquerda, nós temos um vaso normal, em que você consegue determinar cada uma das camadas íntima, média e adventícia do vaso sanguíneo, da coronária, no Bem caso. normal. Né? Na B, você tem no asterisco, bem indicado ali, você tem uma placa. De gordura. Então, muda, veja que lá à esquerda você tem um amarelo bem brilhante e aqui você já tem uma tonalidade mais para o laranjado, um vermelho. Não é tão amarelo, tão brilhante, ou seja, tem algo nessa parede desse vaso, tem uma placa ali. Certo. Né? Mas aqui na letra C, você tem umas irregularidades, além da alteração na coloração, você tem irregularidades ali, você tem a formação ali de calcificação. Uma placa praticamente que ocorre em toda... Uma placa fibrosa mais calcificação. Em toda a artéria, roda Então você todinha. consegue justamente determinar muitas vezes qual é o ângulo. E veja que o comprometimento chegou ali a 348 graus, ou seja, quase 360, quase a circunferência completa, exatamente. A lesão é quase como se fosse uma pulseira de relógio sem um relógio, né? Exatamente. Então, incrível. Tudo isso é uma riqueza de informação muito grande que você tem, né? Mais abaixo ali, na letra D, também no asterisco, você vê que a coloração está brilhando menos, está mais escurecida, ou seja, está passando menos infravermelho para aquela região, ou seja, tem placa ali, está alterado. Na letra E, no centro, você tem um coágulo, um trombo solto dentro do vaso. Um coalho de sangue solto dentro do vaso. E veja que como ele está bem formadinho, você consegue ver toda a delimitação desse coágulo de sangue. E a mesma coisa ocorre na letra F, em que você tem um trombo também, mas esse está aderido à parede. A diferença aqui é a seguinte, que essa da letra F, como você percebe que está mais sombreado por trás do coágulo, esse aí é chamado de trombo vermelho, porque ele tem células sanguíneas ainda nele. Certo. E ele diminui a passagem do infravermelho. No outro lá é chamado de trombo branco, né? Porque você percebe que ele está bem delimitado ali naquela região.
Com certeza. Né? Então, olha só a riqueza de informações que você consegue. É muita imagem. Isso você até vê no ultrassom, mas não no ultrassom intracoronário, mas não com essa riqueza de detalhes e definição, né? Com certeza. A próxima imagem é de um caso que nós fizemos aqui em Belém, eu e o Rodrigo, há um tempo atrás, que nós vamos mostrar. Eu não sei se é todo ou se é só depois. Comenta, Rodrigo. Bom, isso aí já é o pós, né? Já é o pós-tratamento, já é o pós o implante do stent. E isso aí é em tempo real, de que forma a gente enxerga e pode fazer o tratamento dessas imagens e avaliar como é que ficou o resultado do nosso tratamento. Veja, aquela simulação no canto superior esquerdo é uma simulação que a gente chama de fly-through, né? Ou seja, você faz a imagem tridimensional e faz uma viagem por dentro do vaso sanguíneo de forma simulada, obviamente, né? Certo. Porém, que traz informações também, né? Durante aquela simulação, você vê o que está em branco seriam as hastes do stent, né? Certo. E muitas vezes, quando ela aparece em vermelha, dá aquela indicação para a gente de que está aí por expandido, está mal aposto aquele stent, né? Então, é uma riqueza de informações. E está mostrando todos os recursos que você tem na hora do exame, você né? Pode girar a imagem. Olha, lá embaixo está o stent colocado. Correr proximal ou distal ao vaso. Você pode fazer uma série de... Isso durante o procedimento. Você está ali ainda em sala, ainda ao lado do paciente. O catéter está lá dentro do paciente. Você pode determinar todas essas informações e fazer correções no seu tratamento, de acordo com os achados aqui, expandir mais, implantar um outro stent, caso tenha havido alguma complicação, ou seja, você não só faz o tratamento, melhora a sua avaliação para fazer o tratamento, como já faz a avaliação pós e garante um resultado mais adequado para aquele vaso, para aquela artéria, para aquele paciente. Quase a perfeição, né? Quase a perfeição em termos do trabalho que você está fazendo, do resultado antes e depois. Esse caso que está na tela, nós colocamos o stent, ficou perfeito lá embaixo, olha. Onde passa aquela linha branca é onde nós estamos vendo dentro da artéria. Essa imagem aqui, na primeira, que está um dedo na imagem mostrando um vaso lateral. Isso, você visualiza melhor vasos laterais. Para saber se o stent não tinha obstruído. Positivo. Ficou perfeito. Produção pode repassar essa imagem, reinicia só para nós, correndo só para todo mundo rever. Fantástico isso aí. Tomografia de coerência óptica aqui em Belém, no dia a dia já, né? Em qualquer... Já que o aparelho você pode levar em qualquer hospital. Ele pode ser transportado para outros hospitais. Pode ser transportado para qualquer hospital. Qualquer hospital pode fazer isso. Isso é o que tem de mais importante em imagens no mundo em termos de doença coronária. E nós já temos em Belém. Tomografia de coerência óptica. Isso, quando surgiu, era só para ver os vasos da retina, dos olhos. E hoje, essa imagem é perfeita, é fácil de fazer durante o cateterismo, tá? Você pode só estudar para ver o que vai acontecer, mas na maioria das vezes é durante o procedimento. Você vê se precisa colocar o stent. E outra coisa importante, Rodrigo, o aparelho já faz o FFR. Esse equipamento ele tem a possibilidade de você fazer um mix entre a análise anatômica, né, de imagem, e a análise funcional com FFR no mesmo equipamento, facilitando ali... Na mesma hora. Na mesma hora, facilitando ali a tomada de decisão, né? Pessoal, isso é... Quando a gente começa... Eu falo todo dia que... Eu sou bem mais velho que tu, mas todo dia eu me espanto com essas coisas de imagens que nós temos hoje. No dia que nós colocamos esse stent aí, foi uma maravilha. Sem dúvida. Né? Ficou perfeito, tudo perfeito. E isso é o nosso dia a dia hoje, aqui em Belém, pessoal. A gente está fazendo esse programa para mostrar que nós temos hoje, já em Belém, a tomografia de coerência óptica para ajudar a tratar os doentes coronarianos. O melhor é não ter doença, mas se tiver, a gente já tem o que tem de melhor para o tratamento. Rodrigo, suas considerações finais, que acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, a oportunidade de poder esclarecer e trazer mais informações para o nosso público, né, para os nossos pacientes,
né? E até mesmo para os nossos colegas, que às vezes nem sabem que está disponível, que tais métodos a gente já encontra em Belém, que nós temos colegas na cidade que têm total capacidade de realizar o procedimento. Correto. Não, procure o seu médico, procure o seu cardiologista, peça uma indicação de um cardiologista intervencionista que possa estar utilizando essa metodologia, que com certeza vai otimizar, vai melhorar os resultados durante o tratamento por angioplastia. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Pessoal, o nosso tempo acabou, tá? Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem e um bom carnaval. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.